Atenção, atenção, Cássio Nunes Marques acabou de tomar decisão que chocou Brasília neste exato momento, gente, tá? A direita está comemorando. Cássio Nunes Marques acabou de derrubar inelegibilidade. Candidato vai concorrer às eleições de 2026 e eu vou trazer esta bomba nos mínimos detalhes. Cássio Nunes Marques devolve elegibilidade para candidato, ele vai concorrer nas eleições de 2026 e a petezada está desesperada com essa notícia, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer todos os detalhes dessa notícia que, assim, gente, abalou as estruturas de Brasília agora neste exato momento. Cássio Nunes Marques veio com tudo com essa decisão. Outra bomba, gente, que eu vou trazer para vocês, gente, tá? O escândalo envolvendo o Lulinha e tudo que foi revelado aí nas últimas horas. O escândalo acabou de atingir Luiz Inácio Lula da Silva. Agora sim dá para entender por que aquele desespero para acabar com a CPMI do INSS, gente, tá? O escândalo envolvendo Lulinha, corrupção, acabou de atingir Lula em cheio e a equipe de campanha do Lula está completamente devastada. Inclusive, jornalista da própria CNN, que teve acesso à informação, acabou de revelar que o Palácio do Planalto, que o governo Lula, que o PT, que os ministros do Lula, interlocutores do Lula, estão todos desesperados com nova bomba sobre o Lulinha, que acabou de explodir neste exato momento. Por mais uma vez, Lulinha ganhou todas as manchetes do Brasil inteiro. Hoje, novamente, explodiu mais uma bomba contra o Lulinha, que eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui nesse boletim para todos vocês. Antes de qualquer coisa, por favor, gente, tá? Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Ex-chefe de gabinete, gente, ex-chefe de gabinete, a gente pensa assim, nossa, era chefe de gabinete há 10 anos atrás. Não, até 2 semanas atrás ele era chefe de gabinete do Lula, tá? Como o próprio Maurício Marcon explicou para vocês, de forma súbita, pá, manda embora, porque a bomba vai explodir daqui a pouquinho. Quem será que levou essa informação pro Lula, né? O cara correu com o Marcola aqui, ó. Quem será que levou? Será que o ministro Mendonça tava certo? Tá certo em ficar de olho no Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal? Então tá aqui, gente, tá? Ex-chefe de gabinete do presidente Lula recebeu dinheiro da lobista do Careca do INSS. Tá aqui, lobista do Careca do INSS mandou dinheiro para o assessor de Lula. Roberta Luxinger fez pagamentos para Marco Aurélio Santana Ribeiro, o famoso Marcola do Lula, né? Dispensado do Planalto há 2 semanas pelo presidente. Ele foi dispensado pelo Lula há 2 semanas atrás. Mas será que o Lula achou que essa bomba não ia atingir ele? Se enganou redondamente. Claro que atingiu. Tanto é que eles estão lá no desespero, segundo as jornalistas da CNN, que eu trouxe agora há pouco para vocês. Polícia Federal investiga pagamento de empresária amiga de Lulinha, a ex-chefe de gabinete do Lula. O Globo aqui não coloca o nome do Lula, né? Não colocou o nome do Lula aqui na manchete. Por quê? Vocês não colocam não, mas eu falo. Ex-chefe de gabinete do Lula. Essa seria, né, o nome correto para colocar aqui. Parece que vocês têm medo de colocar o nome do Lula na manchete, gente. Vocês têm medo? Deixa que eu faço por vocês. Eu tenho coragem. Vocês são medrosos, mas aqui tem coragem. Ex-chefe de gabinete do Lula. Pronto. Que medo do Globo. A Polícia Federal investiga uma transferência financeira feita pela empresária Roberta Luxinger, apontada como lobista e amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, ao ex-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, ou seja, do Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que deixou o cargo há 2 semanas. Procurado, Marcola negou qualquer ilícito no pagamento. Ele diz que recebeu os valores sem especificar quanto, na forma de um empréstimo posteriormente quitado. É a mesma coisa que o Jacques Wagner disse, né? Foi empréstimo, né? Foi empréstimo.
Ah, ele me emprestou dinheiro e eu fui lá e comprei um apartamento. Aí eu vou pagar em 1 zilhão de anos. Esse povo subestima a nossa inteligência. Então, além do Jacques Wagner, que recebeu bilhões, né, do Banco Massa, ele é empréstimo, é tudo emprestado, gente. Não é meu, é emprestado. Tá? Depois eu pago. Agora o Marcola do Lula vem com a mesma ladainha. Não, gente, foi empréstimo, depois eu vou pagar tudo. Esse povo acha que tá escrito trouxa na nossa testa, só pode. Tá aqui, gente, tá? A Polícia Federal investigou e descobriu tudo. Meu Deus do céu, gente, tá o pagamento à Marcola do Lula. Faz questão de lembrar. O pagamento Marcola do Lula foi revelado pelo Poder 360, confirmado pelo jornal Globo. Oficialmente, o auxiliar de Lula deixou o cargo no Palácio do Planalto para dedicar-se à campanha. A reeleição do Lula, Tatim, procurada a defesa de Roberta Luxinger, não se manifestou. Procurada a defesa da lobista, amiga do Lulinha, não se manifestou. Vai falar o quê? Se a coisa tá escancarada. Jesus amado, meu Deus do céu, a casa caiu aí. Continua, você sabe que aqui no canal Fabiana Cardoso a notícia é completa, aqui não tem notícia pela metade. Assessor de Lula confirma empréstimo recebido de lobista de Careca do INSS. Então, assim, não é propina, não é nada ilícito, eu sou um anjinho, eu sou honesto, gente. Olha, não tem nada de errado. É só um empréstimo, depois eu pago. Depois, sabe-se lá quando. Calma, gente, tá? Não tem crime, não tem nada de errado. É só um empréstimo, tá, gente? Da lobista, né? Do Careca do INSS, que roubou, saqueou os velhinhos e acamados do Brasil inteiro. Só um empréstimo, gente, tá? É verdade esse bilhete. Aí, para completar, tá? Ó. Planalto, o governo Lula admite constrangimento com repasse de empresária a ex-chefe de gabinete de Lula. E aliados cobram comprovantes. Chegaram um cara na chincha, né? Encurralaram, tá aqui. Então, segundo aqui o jornal o Globo, o Palácio do Planalto, ou seja, o governo Lula, está admitindo. Isso é um constrangimento, isso é uma vergonha para o governo Lula. É mais ou menos isso. Integrantes do Palácio do Planalto admitem constrangimento com repasse que a empresária Roberta Luxinger fez ao ex-chefe de gabinete de Lula da Silva, Marcola. Ele é o Marcola, né? E aliados cobram que o auxiliar do presidente mostre os comprovantes dessa transação para estancar esta sangria, essa crise. Marcola, não tem nada de errado? Mostra as transferências, mostra tudo. Agora a pergunta é, ele vai mostrar? Ele vai mostrar? Oh, Jesus amado, gente, tá aí. A transferência financeira feita, né, por Roberta Luxinger foi alvo da Polícia Federal sob suspeita de participação no esquema de fraudes do INSS. Está sendo investigada pela Polícia Federal. Ela é apontada nas investigações como lobista e amiga do Lulinha. O Lulinha, filho do presidente Lula. Marcola, em nota, confirmou que recebeu os valores, sem especificar quanto, na forma de um empréstimo que teria sido posteriormente quitado. É verdade esse bilhete, gente, tá? Só que a oposição não acreditou muito, não, nesse empréstimo, né, do Marcola. PL, partido de Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, prepara pedido de investigação ao STF sobre ex-chefe do gabinete do Lula. Ou seja, o PL está preparando o pedido vai entrar com pedido no STF para investigar o chefe de gabinete do Lula. Ou seja, o escândalo chegou dentro do gabinete do Lula. Se vocês não entenderam a gravidade do que acabou de acontecer, o escândalo do INSS acabou de chegar dentro do gabinete do Lula. Agora deu para vocês entenderem por que eles nunca quiseram CPMI do INSS, por que nenhum petista basicamente assinou
a CPMI do INSS, por que eles lutaram tanto para enterrar a CPMI do INSS, que poderia ter sido prorrogada por mais 60 dias? Será que eles estavam evitando que chegasse nisso aqui? Arquiva, gente, arquiva a CPMI do INSS, porque pode chegar onde a gente não quer que chegue. Mas mesmo assim, a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, foi lá, cavucou, cada enxadada era uma minhoca, ia lá cavucando e chegou dentro do gabinete do Lula. Mesmo o STF tendo enterrado a CPMI do INSS, a Polícia Federal chegou dentro do gabinete do presidente Lula da Silva, para desespero da petezada e da esquerdalhada. Eu imagino, gente, tá, que o Lula deve estar desesperado. Eu acho. Porque atingiu em cheio. E eu repito aquilo que eu disse para vocês, gente, tá? Não é nem mais Flávio Bolsonaro. Eu acho que o próprio Lulinha é que vai destruir a campanha do Lula. Falando em campanha, gente, tá? Saiu aqui a notícia maravilhosa que eu vim correndo trazer para vocês. Cássio Nunes Marques deu decisão que pegou Brasília inteira de surpresa. Nunes Marques devolve elegibilidade a ex-senador condenado e dá esperanças a Bolsonaro, gente, tá? Vocês se lembram daquela questão de revisão criminal que foi feita agora em favor do Bolsonaro? Pois bem, gente, tá? O Cássio Nunes Marques acabou de tomar decisão que abre precedentes para que venha notícia boa para o Bolsonaro sobre a sua inelegibilidade. Vocês vão entender. Uma decisão do ministro Nunes Marques, do STF, movimentou os bastidores políticos e jurídicos às vésperas do encerramento das convenções partidárias para as eleições de 26. Nesta última segunda-feira, o magistrado suspendeu os efeitos da condenação criminal do ex-senador Assir Icaz, restabeleceu seus direitos políticos e abriu caminho para que ele tente disputar novamente a vaga no Senado. Ou seja, o Nunes Marques suspendeu a inelegibilidade e ele provavelmente poderá concorrer ao Senado Federal. Abriu caminho para ele concorrer ao Senado Federal. O efeito da decisão vai além da disputa eleitoral em Rondônia, tá? Nunes Marques também é o relator da revisão criminal apresentada por Bolsonaro. Nunes Marques, que acabou de tomar essa decisão sobre ilegibilidade, também é um relator da revisão criminal apresentada por Bolsonaro, na qual a defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pelo presidente, pelo STF, né? Então tá aí, gente. Então, será que o Cássio Nunes Marques surpreendeu aqui, também pode surpreender na revisão criminal do Bolsonaro? Tem muita gente que tá comemorando aqui essa notícia, gente, tá? Porque se o Cássio Nunes Marques devolveu a elegibilidade aqui pro candidato concorrer ao Senado Federal, pode ser que aconteça a mesma coisa com o Bolsonaro e ele, meu Deus do céu, anule as condenações contra o Bolsonaro na revisão criminal que está sob relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. É notícia muito boa, gente, tá? Deu esperança. É o que a gente precisa, né? Mais uma bomba acabou de explodir contra o Lulinha, só que dessa vez atingiu Lula da Silva em cheio. Agora vocês vão entender o motivo, né? Por que é que eles ficaram comemorando? Por que é que eles lutaram tanto para que a CPMI do INSS não acontecesse? Mas já que ela aconteceu, por que é que eles lutaram tanto para enterrar a CPMI do INSS? Eles sabiam que ia chegar no Lula. Eles sabiam que a qualquer momento esse escândalo da roubalheira, da fraude do INSS iria chegar no Lula. Vocês vão entender absolutamente tudo, vejam só.
Gurizada, a roubalheira cada vez mais próxima de Lula. Vocês viram a última? Não, a última é fantástica e realmente nos mostra que a roubalheira está instaurada neste país. O chefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva é do Lula, o homem de confiança dentro do gabinete de Lula, recebeu dezenas de milhares de reais, sabe de quem? Roberta Luxinger. Ah, Marcon, quem que é Roberta Luxinger? Roberta Luxinger era a laranja do Lulinha. Era ela que recebia o dinheiro repassado via careca do INSS, roubado dos aposentados, para o filho do presidente. Foi, por exemplo, ela que pagou a viagem para Lapônia, para toda a família do Lulinha, aos custos dos nossos pobres aposentados. Mas a notícia de agora é a seguinte: foi descoberto pela Polícia Federal que esta Roberta Luxinger, que abastecia as contas do Lulinha, também abastecia as contas do homem de confiança de Lula. Sabe o que aconteceu? Este cidadão, de nome Marcola, inclusive é homônimo com o chefe do PCC, né, coincidências que a gente vê só no governo do PT, foi demitido pelo presidente há 2 semanas atrás. Sabe o que isso provavelmente significa? Significa que as suspeitas do ministro André Mendonça continuam de pé. Que Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, aquele que foi a Londres tomar um Macallan, aquele uísque de milhões lá, com o Vorcaro, está vazando informações das investigações para o Palácio do Planalto se proteger. Ao demitir Marcola, o Palácio do Planalto diz: olha, ele não faz mais parte aqui do nosso governo, mas ele, desde o começo, do primeiro dia do governo Lula, era o chefe de gabinete, e agora a Polícia Federal descobriu que Roberta Luxinger repassava milhares de reais para o chefe de gabinete do Lula, que obviamente vai dizer que não sabia de nada. Mas eu garanto para vocês, o meu chefe de gabinete sabe de tudo o que acontece no meu gabinete, porque ele é o homem de confiança que eu tenho. Isso significa que, talvez, em breve, em não muito tempo distante, a gente descubra que o Lula sabia sim dos descontos indevidos dos aposentados e mais, recebia parte desse dinheiro via chefe de gabinete. É um escândalo sem precedentes. É escândalo atrás de escândalo. Então quer dizer que o chefe de gabinete do Lula recebeu dinheiro da Roberta Luxinger, que é considerada a laranja, aquela que pegava o dinheiro roubado dos velhinhos, acamados, doentes, né? Repassava não só para o Lulinha, segundo aqui o deputado federal Maurício Marcon, mas passava também, além de passar dinheiro para o Lulinha, passava dinheiro também para o chefe de gabinete do Lula. E o Lula, há 2 semanas atrás, demitiu esse chefe de gabinete. Será, gente, tá? Que as desconfianças do ministro André Mendonça tá fazendo sentido? Porque recentemente saiu na imprensa que o André Mendonça estava desconfiado, tá? De que gente do alto escalão da Polícia Federal poderia estar cometendo crime de obstrução de justiça, sabendo de algumas informações e levando para escalas superiores. Será, gente, que o ministro André Mendonça estava certo? Inclusive saiu na imprensa, eu vi aí alguns juristas dizendo que se o ministro André Mendonça descobrir que houve obstrução de justiça por parte do diretor-geral da Polícia Federal do Lula, Andrei Rodrigues, inclusive ele pode pedir até a prisão do diretor-geral da Polícia Federal do Lula. Será, gente? Será que o Andrei Rodrigues teve acesso a essa informação privilegiada, levou para o Lula e o Lula teve que tomar essa decisão antes que a bomba estourasse? O que vocês acham disso aqui, gente? Tá? Quero opinião sincera e honesta de vocês. Vocês acham que o Andrei Rodrigues está envolvido nessa demissão desse ex-chefe de gabinete do Lula? Segundo a Polícia Federal, pegou dinheiro, recebeu dinheiro da Roberta Luxinger antes que a bomba arrebente Lula, antes que a bomba explode Lula. Demite, porque a casa vai cair. Será que houve essa conversa do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com o Lula da Silva? Lembrando que quem indicou Andrei Rodrigues foi o Lula. Diretor-geral da Polícia Federal foi indicado pelo Lula. Será, gente, que o Andrei Rodrigues teve acesso a informações e levou essas informações ao governo Lula e eles demitiram o chefe de gabinete do Lula porque a bomba ia explodir a qualquer momento, como explodiu aí nas últimas horas? O que vocês acham, gente? Ou não?
Não, Fabiana, eu acho que é só coincidência. O Lula mandou o homem embora porque cansou da cara dele. Acho que não, cansei da cara desse Marcola, manda embora. Ai, gente do céu, esse povo subestima, né, a inteligência do povo brasileiro. E aí, gente, qual é a opinião sincera e honesta de todos vocês? Desespero? Lula sabia que a bomba ia explodir e demitiu o seu chefe de gabinete? Ficou sabendo 2 semanas atrás? Será, gente? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, jornalistas da CNN revelam que o clima é de desespero com a Polícia Federal na cola do Lulinha. Informação que as jornalistas aqui acabaram de revelar é que o governo Lula, o PT, a equipe de campanha do Lula estão devastados, estão desesperados com o avanço, com o cerco se fechando para cima do Lulinha. Quer saber os bastidores do desespero do Lula? É só assistir esse vídeo aqui até o finalzinho. Vejam só. Porque é claro que existe um discurso já ensaiado para lidar com todo esse caso do Lulinha, que é, se tiver feito alguma coisa errada, vai ter que pagar. O próprio presidente Lula vem repetindo sucessivamente, sendo filho meu ou não vou usar meu cargo para protegê-lo, ele vai ter que se explicar e se tiver feito alguma coisa errada, vai pagar por isso. Esse é o discurso que acontece na superfície, Elisa, mas quando a gente conversa nos bastidores com líderes do PT, o clima de tensão é muito grande e existe, inclusive, uma dose bem expressiva de irritação de vários setores ali do campo petista com o trabalho que está sendo conduzido pela PF. É muito recorrente nas conversas em off, como a gente diz no jargão jornalístico, eu ouvi que a PF está aparelhada pelo bolsonarismo. Eles dizem, isso é uma coisa que está sendo feita de forma calculada por causa da eleição. E sobra também fogo amigo. Na direção de quem? Na direção do diretor-geral da PF, André Rodrigues. Ele que, querendo ou não, é o comandante aí da corporação, é quem está à frente da corporação, essa sucessão de inquéritos sendo apresentados envolvendo o filho do presidente da República acaba provocando ali uma reação política nos bastidores. É aquela coisa, tem gente falando, poxa, mas não tinha como segurar isso? E aí, óbvio, vem a conclusão óbvia, segurar isso significa interferir no trabalho da PF. Como assim? Então, esconder algo? Então, como é que, mas eles dizem, mas não seria interferir, é evitar o aparelhamento pelo bolsonarismo, pelas forças bolsonaristas que ainda existem e atuam dentro da Polícia Federal. A gente tem também agora, informação inclusive que o Caio Junqueira também trouxe ontem pra gente lá no site da CNN, a linha da defesa do Lulinha, que aponta ali também vazamentos de informações relacionadas aí ao Lulinha e à atuação de Roberta Luxinger que teriam vazado ali para a campanha de Flávio Bolsonaro, esse é o argumento que está sendo levantado. Então você começa a ter nos bastidores toda uma teoria da conspiração, digamos assim, para justificar esse noticiário contra o filho do presidente Lula. Num claro movimento para tentar esvaziar essas denúncias. Mas a gente tem a Polícia Federal, que o próprio presidente Lula faz questão de dizer que atua de forma absolutamente independente no seu governo, apontando não um inquérito contra o filho do presidente, não notícias requentadas apenas, como indicam ali aliados de Lulinha e do próprio presidente Lula, mas são 3 investigações ali que já foram abertas, fala-se ali ainda em 4º elemento, é um conjunto, um balaio muito amplo com informações que apontam na direção do filho do presidente. Se isso vai se confirmar ou não, a gente vai ter que esperar para ver, a investigação tem que correr, todo mundo tem o direito de se defender, mas o impacto político disso é evidente. E, claro, vai ter também um trabalho do governo para dissipar esse impacto sobre o presidente Lula. E aí eu me alongo só um pouquinho para falar sobre como que a campanha tende a reagir em relação ao que está acontecendo. As pessoas com as quais eu conversei ontem me disseram que a ordem é tentar descolar ao máximo o presidente Lula disso tudo, obviamente. E fazendo o quê? Seguindo com a campanha como se ele não tivesse olhando de maneira tão atenta assim para essa questão e se concentrando na busca de votos, na largada da sua campanha presidencial, e que haja um esforço ali político para tentar esvaziar e fazer com que esse caso do Lulinha esfrie. E aí, só para eu arrematar, que eu já me alonguei muito, que eu sei. Mas trazendo muita informação. Só para arrematar, vem aquela tese bastante consolidada dentro da campanha e também integrantes do governo com os quais eu conversei ontem no fim do dia e hoje pela manhã, de que
o sentimento do eleitor talvez não se sustente de maneira tão intensa em relação a Lulinha daqui a alguns meses. A aposta que eles fazem, otimista, obviamente, é de que o eleitor pode olhar para esse caso, essas novas investigações, como mais do mesmo, dizendo, isso aí já lá atrás falaram do filho do Lula, acabou não dando em nada, então tentar minimizar de fato Resumindo, gente, a equipe de campanha do Lula ligou o modo desespero. O desespero chegou e toque, 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 bateu na porta do Lula, da campanha do Lula, e a ordem é, já que não dá pra falar que o filho é do Bolsonaro, a ordem é, não fala no assunto. Ninguém comenta no assunto, imprensa esquerdista, todo mundo calado, tá? Os youtubers de esquerda, todo mundo, gente, tá todo mundo mudo, ninguém fala no assunto, ninguém fala nada. A ordem é essa. Esqueçam Lulinha, que o povo vai esquecer e vai votar no Lula. Isso é que eu chamo de desespero, gente. Então a ordem é não mencionar o nome do Lulinha perto do Lulão, porque o impacto seria gigante, ou seja, o Lulinha... Gente, ao que tudo indica, escreva o que eu tô dizendo pra vocês, e depois vocês vão me lembrar. Na minha opinião, não é nem o Flávio que vai destruir o Lula, é o Lulinha. O Lulinha é que vai destruir a campanha do Lula da Silva. E esse é o motivo do desespero aqui, Interlocutores, pessoas próximas ao Lula estão extremamente preocupadas com o impacto negativo que está causando toda essa frente da Polícia Federal, todo esse cerco da Polícia Federal em cima do Lulinha. Para eles, o impacto pode destruir a campanha do Lula. Por isso o desespero, e a ordem é não se fale em Lulinha. Não se fale em Lulinha perto do Lula, na campanha. Já que não dá pra falar que o filho é do Bolsonaro, né? Porque se pudesse, pode ter certeza que o Lula estaria na imprensa. Esse filho não é meu, esse filho é do Bolsonaro. Mas não pode, né, gente? Não tem jeito, né, Lula?